Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Está escrito assim: e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de nos salvar definitivamente, aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. E ele o fez uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Por favor, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, ao Senhor nós vamos a Ti uma vez mais em oração. Eu peço que essa palavra instrua a sua igreja, que possamos ter revelação de quem Tu és, nos mostra a Tua face uma vez mais. Nós queremos Te ver. Ver os Seus atributos sendo manifestados em nossos meios. Jesus, fale conosco. Que hoje o Cristo das Escrituras seja exaltado nessa igreja. Seja exaltado no nosso coração. Que a gente, quando sair daqui, venhamos conhecer mais de quem é o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitos personagens que prefiguram a pessoa do Cristo. Exemplo, todas as vezes que você olhar para a Bíblia, nenhum personagem das Escrituras, quando se trata de relevância, que tem o seu ponto central, eles estão lá apenas para contar a história deles. Eles estão lá para apontar para alguém. E esse alguém é Cristo. Deixa eu dar um exemplo para você. Adão, ele é o cabeça de raça. Toda a raça humana estava em Adão, toda a humanidade. Por isso que quando Adão peca, todos nós já nascemos em pecado. Porque Adão é cabeça de raça. E em Adão, então, todos os homens pecaram. Romanos, capítulo 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão é um homem que estava representando a humanidade e pecou. A Bíblia diz que Cristo, ele é o segundo Adão. E nele, então, nós temos a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Cristo é o segundo Adão, segundo o que está escrito em Coríntios. Então a pré-figura daquele que é cabeça de raça, na qual representa toda a humanidade, que é o Adão do Jardim do Éden. Agora nós temos Cristo, segundo Adão, que representa também diante de Deus toda a humanidade. E todo aquele que crê nele agora já não está mais debaixo da lei do pecado, agora está debaixo da graça eterna do Senhor. E vive eternamente para ele. Amém, meus irmãos? Nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés não é apenas o libertador do povo do Egito. Ele representa também Cristo. O próprio Moisés disse: um dia o Senhor nosso Deus levantará um homem semelhante a mim. A ele vocês devem darem ouvido. E toda alma que não der ouvido a esse homem será eliminado do meio do seu povo. Quando Estevão está falando lá em Atos capítulo 7 sobre o seu sermão, fazendo um resumo, ele vai citar esse texto. E essa pessoa que Deus levantaria era o Cristo.
Cristo é aquele que é semelhante a Moisés, que é superior inclusive a Moisés. Moisés é o libertador, é o homem que leva o povo de Deus, que foi designado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Cristo é o nosso libertador. Ele tem nos libertado do poder do pecado, e Ele tem nos levado e nos levará à nova Jerusalém que desce do céu. Moisés, ele prefigura a pessoa do Cristo. Ele é um homem libertador. Não somente Moisés, Davi. A Bíblia diz que Davi, ele era rei. O rei mais poderoso que existiu nas Escrituras foi Davi. O seu reino, ele cresceu, ele teve exército, os homens eram poderosos, mas falhou. Cristo não. Cristo é o Rei eterno, que venceu todas as coisas, inclusive a morte. Nunca falhou, e ele e o seu reino jamais terá fim. Enquanto o reino de Davi, desse momento na terra, findou, o reino de Cristo jamais terá fim, meus irmãos. Jamais terá fim. Davi também prefigura uma pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo. Cristo é o Rei eterno. Ele venceu todas as coisas. Ele não é somente rei, mas ele é Rei de reis. Esse é o Cristo na qual nós servimos. Quando você olhar para o Antigo Testamento, você precisa ver Cristo lá. Amém? E nós não temos apenas Davi, nós temos Josué. Josué é o líder que colocou o povo na terra prometida. Ele foi um líder eficaz. A Bíblia diz, enquanto Josué viveu, o povo não se desviou. Quando o povo quis desviar, lá em Josué capítulo 24, Josué faz aquela declaração maravilhosa que todos nós conhecemos. Todo mundo queria desviar, seguir outros deuses. Josué diz assim: vocês querem servir os outros deuses? Podem ir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cristo, Josué é uma prefigura de Cristo. A palavra, o nome Josué, quem deu esse nome para ele foi o próprio Moisés. Antes do nome de Josué ser Josué, o nome dele era Oséias. E Oséias significa o salvo de Deus. E Josué significa Deus salva. E o que eu quero dizer com isso? Porque uma vez nós somos salvos por Deus. E depois Deus salva por intermédio de nós. Deus mudou o nome de Oséias para Josué. Esse homem que levou o povo à terra prometida. E foi um grande líder. Cristo é o líder que colocou o povo na terra prometida. Cristo é o comandante que hoje nos leva à terra prometida. Cristo está nos preparando para nos levar à eternidade, irmão. Ele é a pessoa, o comandante fiel, que está comandando toda a eternidade, que nos levará aos céus, amém? Quantos vão para o céu aqui nessa noite? Tem certeza disso? Nós vamos, depois a gente desce, mas a gente precisa subir. Amém? Encontrar com Ele no céu, primeiro. Amém, meu irmão? Depois a gente desce para reinar com Cristo. Mas antes precisamos subir à eternidade. Cristo é esse comandante que nos leva ao céu. Todas as pessoas na velha aliança, na antiga aliança, desses homens que eu acabei de citar e tantos outros, são personagens que apontam para uma faceta da pessoa de Jesus. E nós precisamos entender isso. Quando você lê o Antigo Testamento, nós estamos começamos já a leitura anual de novo das Escrituras. E você passa por muitos personagens. Muitos personagens. Por exemplo, se você for ler a história de Isaac. Isaac é apenas no Antigo Testamento o filho de Abraão. Mas na nova aliança, ele é uma tipologia de Cristo. Abraão, na antiga aliança, é o pai das nações. É o pai de Israel e o pai de todo aquele que nele crê. Na nova aliança, ele é tido como aquele que ofereceu o seu filho. Ele prefigura o Deus Pai. Quando você olhar para as Escrituras do Antigo Testamento, você precisa ver Cristo lá. Porque 1 Coríntios 10 diz que tudo que aconteceu com eles foram ensaios daquilo que vai acontecer conosco. Tudo que aconteceu com eles foram exemplos para nós. 1 Coríntios 10 vai falar sobre isso. Por isso que a gente tem pessoas que só amam o Novo Testamento. Fala, ai pastor, eu amo o Novo Testamento. O Antigo Testamento eu não entendo nada. É porque você precisa olhar o Antigo Testamento que aponta para uma pessoa, que é Jesus.
Jesus é a figura central de toda a Escritura. Mais de 40 autores, mais de 1.600 anos escrevendo, todo mundo, em várias culturas, escrevendo sobre a mesma pessoa, o mesmo plano de redenção de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Cristo é o Rei eterno. Você precisa ver Cristo na antiga aliança. Hoje, eu quero me ater a uma figura do Antigo Testamento. E não serão nenhuma dessas figuras que eu acabei de citar. Hoje eu quero falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque. Ele aparece, essa pessoa, no Antigo Testamento. Ele aparece apenas 2 vezes. Há 2 referências nas Escrituras que apontam Melquisedeque. Primeiro, em Gênesis capítulo 14, verso 17 ao 24, fala que Melquisedeque apareceu a Abraão. E Salmo 110, verso 4, Deus vai afirmar a aliança eterna que fez por intermédio desse homem. Antes de chegar na passagem que nós lemos em Hebreus, eu quero destacar aqui 5 pontos importantes que vão falar sobre a singularidade de Melquisedeque. O primeiro ponto, irmãos, lembre-se, eu estou falando sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo é superior, e eu vou falar superior ao quê? Há 5 pontos importantes sobre esse homem, de forma singular. Primeiro, aí em Hebreus capítulo 7, no verso 1, diz que Melquisedeque, ele tem uma posição elevada. A Bíblia diz que ele é chamado do sacerdote do Deus Altíssimo. O que significa isso? Que ele não herdou sacerdócio de ninguém. Ninguém pôs a mão sobre Melquisedeque. Não vem de linhagem, ele não herdou de ninguém e de nenhuma pessoa o seu sacerdócio. Ao contrário, ele recebeu das próprias mãos de Deus. Ele recebeu do próprio Deus o seu sacerdote. Não foi homem nenhum que ungiu Melquisedeque. O próprio Deus o levantou. A Bíblia diz que ele é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. E ele herdou esse status, essa posição do próprio Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele tem uma elevada posição. O segundo ponto, ele tem uma autoridade destacada. Ele é um homem que tem uma autoridade diferente de todos os outros. A Bíblia diz aí mesmo em Hebreus capítulo 7, verso 1, que ele abençoou Abraão. E a Bíblia diz que é sempre o maior que abençoa o menor. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E você precisa entender o que é essa bênção. Abraão é o pai da nação de Israel. E também pai de todos nós que cremos. Melquisedeque abençoou aquele que é pai de todos, irmãos. Então Melquisedeque é um homem superior a Abraão. Ele tem uma autoridade destacada. A Bíblia diz assim que inclusive Abraão deu dízimo de Levi, que é seu bisneto, na pessoa de Melquisedeque. Ele antecipou o dízimo a Melquisedeque, porque só recebe dízimo pessoas que são superiores. É o que a lei estabelecia. E aqui em Moisés, Abraão está muito tempo antes de Moisés. Levi, por exemplo, que é bisneto de Abraão. Abraão é maior do que Levi, porque Abraão abençoa Levi. E Melquisedeque abençoa Abraão, apontando que Melquisedeque é bem maior que Abraão. A terceira função, o terceiro ponto de singularidade de Melquisedeque, ele tem uma função dupla. Em Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 2, a Bíblia diz que ele era sacerdote e rei. O seu nome de rei é justiça. E a cidade na qual está escrita também, da onde ele vem,
Ele é rei de paz. Somente, irmãos, nas duas pessoas singulares das Escrituras, que aparecem essas duas palavras, juntas, justiça e paz. Essas duas pessoas são Melquisedeque e Cristo. Essas duas pessoas aparecem, têm esses dois atributos em si. Melquisedeque e em Cristo aparece justiça e paz. Aparecem juntas essas duas realidades. Por quê? Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. Cristo, ele é também um sumo sacerdote perfeito. E ele é rei. Nele a paz. Lembra, Jesus é o príncipe da paz. E ele é rei de reis. Cristo é rei de reis e príncipe da paz. A quarta singularidade de Melquisedeque é que a gente não sabe de onde ele vem. Quando Melquisedeque aparece, aí em Hebreus capítulo 7, verso 3, a parte A, ele aparece, ninguém sabe de onde vem, e quando ele vai embora, ninguém sabe para onde ele foi. Ele aparece nas Escrituras e vai embora, e some. Ele só vai lá, conversa com Abraão, abençoa Abraão e some. A Bíblia fala que ninguém sabe a sua genealogia, ninguém sabe o nome de sua mãe, ninguém sabe o nome do seu pai, ninguém sabe de onde ele veio. Mostra como se ele fosse alguém eterno. Há duas posições aqui que vão apontar Melquisedeque como um tipo de Cristo, onde o Senhor aparece ali para Abraão na pessoa de Melquisedeque. E também uma outra posição que aponta Melquisedeque como um rei real, que ele existia de fato. Mas as Escrituras não apontam nem a sua genealogia, da onde ele veio e nem para onde ele foi. Cristo, ele é eterno. Melquisedeque é apenas uma figura. Cristo é a realidade da figura. É como se fosse uma sombra. Você pode até ver a sombra, mas a sombra não é a realidade. A realidade é o meu braço. Você pode ver a sombra do braço, mas a realidade é o braço. No livro de Hebreus vai dizer que tudo da lei era sombra. Em Cristo, tudo é a realidade. Amém, meus irmãos? A lei era sombra, a graça é a verdade, é a realidade. E por fim, a perpetuidade do sacerdócio de Melquisedeque. O seu sacerdócio, diz em Hebreus capítulo 7, verso 3, permanece para sempre. Isso significa que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Permanece para sempre em Cristo. O sacerdócio é para sempre de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? Então nós temos a figura de Melquisedeque e a figura de Cristo. Eu citei aqui 5 pontos que vai falar que Melquisedeque é um homem de uma singularidade espetacular. Ele é diferente de todos os outros personagens nas Escrituras. Mas Cristo, ele é superior a Melquisedeque. Cristo é superior a Melquisedeque. Amém? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Cristo é superior aos profetas. A Bíblia diz que Deus falou de várias formas aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias ele tem falado por intermédio do seu Filho. Nós só podemos ouvir Deus a partir de Jesus. Toda palavra, toda fala, tudo que tem nome de Deus que não tenha Cristo, não é de Deus. Deus falou de várias formas, por intermédio dos profetas aos pais. Só que nesses últimos dias, Deus vai usar somente a pessoa do Filho. O verbo encarnado, o Cristo vivo que desceu do céu. O verbo vivo, somente por intermédio de Jesus. Por isso, igreja, tome cuidado com aquilo que vocês ouvem. Tome cuidado com as cartomantes. Tome cuidado com os falsos profetas. Se não tem Cristo, fuja. Por mais lindo que seja. Se não tem Cristo, fuja. Nos últimos dias, o Senhor falará apenas por intermédio de Jesus. Ah, Jesus é qualquer um profeta. Não, Ele é maior do que todos os profetas. Ele é maior do que tudo. Amém, meus irmãos? Cristo, eu falei que eu vou falar bastante sobre Jesus hoje. Cristo é superior
aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Em Hebreus capítulo 1, verso 4, diz, tornando tão superior aos anjos. Ai, os anjos. A religião X fala que o anjo de luz apareceu. Cristo é superior aos anjos. Toda seita, alguém teve uma visão ou um anjo apareceu para essas pessoas. Um anjo apareceu e mostrou isso. O cara foi lá e inventou uma seita. Heresia que depois se tornou um grupo exclusivo. Por exemplo, tem um grupo que fala que só eles serão salvos. O Testemunho de Jeová fala que só eles serão salvos. Eles tiveram uma revelação e um livro ainda paralelo às Escrituras. Irmãos, Cristo, se não for Cristo, vaza. Se não tem Jesus como centro e um único, não serve. Amém, irmãos? Até o final vai dar certo isso. Hoje não é o culto de motivação, não. Cristo, Ele é superior a tudo. Ele é superior aos anjos. Pastor, os anjos são mensageiros. Cristo é que manda a mensagem. Amém? Os anjos podem até mandar vir trazer a mensagem, mas a mensagem foi dada por intermédio do Cristo. Foi isso que aconteceu lá em João, Apocalipse capítulo 1, quando o anjo aparece para ele. Foi o Senhor que havia dado a mensagem para aquele anjo trazer. Não idolatre anjos, irmãos. Anjos são mensageiros. É eles que se prostram diante do Senhor. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor forte nas batalhas. Quando o Senhor entrar, quando o Senhor entrou na eternidade, irmãos, todos os anjos prostraram-se diante dele. Porque Jesus é superior aos anjos. Todos os anjos se prostraram diante do Senhor. Amém? Até os anciões hoje na eternidade tiram suas coroas e se prostram diante do Senhor. Eu vejo um monte de crente querendo ter experiência com... eu nunca vi um anjo. Olhe na face do Filho. 1 Coríntios diz assim, que nós contemplamos Deus na face de Cristo. Olhe para Cristo. Veja Cristo todo dia em sua palavra. Conheça mais de Jesus, meu irmão. Você quer uma experiência transcendental? Abre sua Bíblia e fique com o rosto sobre ela, lendo as Escrituras. Tu vai conhecer mais de Jesus. Tu vai conhecer mais de Cristo. Pastor, você é contra a experiência? Não, eu amo um arrepiozinho, irmão. Mas eu entendo que Cristo é superior a tudo isso. Cristo é superior a tudo isso. Os anjos aparecem. Hebreus capítulo 1 diz que eles são enviados por Deus para todo aquele que hão de herdar a salvação. Então todos aqueles que são salvos, existe de fato anjos protetores. Os nossos pais diziam que o anjo da guarda te acompanhe, meu filho, né? Existe o anjo? Existe. Existe anjo que nos guarda. Existe anjo ao nosso redor. Mas eles não são dignos de adoração. Somente Jesus. Eles estão aqui para nos servir, conforme está escrito em Hebreus. Ele serve todo aquele que hão de herdar a salvação. Somente Cristo. E Cristo é superior aos anjos. Cristo também é superior a Moisés. Moisés disse: você vai ver Jesus dizendo, Moisés disse, ou a lei, lembre do que foi dito, não adulterarás. Jesus pega o que Moisés disse e fala assim, qualquer que olhar para uma mulher com qualquer sentimento impuro já cometeu adultério com ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Moisés disse, eu estou dizendo agora, e é superior. Pastor, eu nunca adulterei, mas tu viu um monte de pornografia. Você é um adúltero. Porque você está olhando para a mulher de alguém e desejando. Não, pastor, eu não sou avarento, eu não sou idólatra. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Eu só faço tudo por dinheiro.
Quem já assistiu aquele Round 6? Não tenha vergonha de falar. Assistiu? Existe um princípio ali. Os homens fazem qualquer coisa por um prêmio. É a avareza do coração. Eu vi a cena de um cara, pegou um mendigo na rua. Mendigo. E a cena era o seguinte, o cara levou um pão e uma raspadinha, para aquele negócio de raspar para você ganhar prêmio. E colocou assim, ó, eu tenho essas duas coisas. Escolha. Sabe o que os mendigos escolheram? A raspadinha. E todos não ganharam nada. Eles deixaram de comer para tentar sorte em alguma coisa. Isso fala do coração caído, irmãos. Um homem é assim por natureza. Você e eu, todos nós. Cada um em uma área está lutando com alguma coisa. Todos nós sofremos alguma coisa. Amém? Cristo pega a palavra de Moisés e coloca a palavra dele como superior a Moisés. Dizendo, eu não vim quebrar a lei de Moisés, mas vim estabelecer um novo mandamento. E um novo mandamento eu vos dou. Jesus é um homem que é superior a Moisés. Amém, meus irmãos? Jesus também é superior a Levi. O que tem Levi, pastor? Nunca ouvi falar desse nome na Bíblia. Levi vem da tribo, Levi estabeleceu a tribo de levitas, ou os levitas nas escrituras. Os levitas, eles eram responsáveis para ministrar diante do Senhor. Era eles que cuidavam de todo o templo. Eram eles que ministravam diante do Senhor. Eles tocavam, eles limpavam o templo. Eles eram sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus é superior a eles, porque eles são falíveis. Cristo é infalível. Cristo é eterno, meus irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar sobre os 7 pontos que apontam a superioridade do sacerdócio de Cristo referente ao próprio Melquisedeque e a toda a lei. O primeiro ponto, irmãos, em primeiro lugar, o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele está baseado no juramento. E aí nós entramos no texto que nós lemos. Em Hebreus capítulo 7, verso 20 e 21, está escrito que o sacerdócio de Arão, ele foi feito por intermédio da lei. E um teólogo do século passado diz que uma lei ela pode ser anulada. O sacerdócio de Cristo foi feito não por lei, mas por juramento. E um juramento divino, ele dura para sempre. Lei pode até ser quebrada, juramento não. Amém? Você vê um monte de lei quebrada no Brasil, né? Os caras inventam uma lei hoje, passa um ano, outra lei, desqualifica aquela lei. Uma lei pode até ser quebrada, um juramento não. Cristo é superior, porque o seu sacerdócio não é baseado na lei, é baseado em juramento. Amém? Cristo é superior a isso. Os sacerdotes, irmão, eles precisam provar de que tribo eles eram. Ou seja, eles teriam que provar que eram na tribo de Levi. E eles precisariam preencher pré-requisitos físicos e cerimoniais para então serem sacerdotes. O sacerdote de Cristo, ele não vem de uma linhagem humana, mas de um juramento divino. Cristo não é da tribo de Levi. Cristo não vem da linhagem de Levi. Se você for ver, só vou explicar para vocês, existe 12 tribos, sim ou não? Amém. Existe a tribo de Levi e a tribo de Judá. Jesus vem de qual linhagem? Diga, Judá. Então, por natureza, Jesus nunca poderia ser sacerdote. E nunca sumo sacerdote. Porque o sacerdócio de Cristo não vem por linhagem humana, vem por juramento divino. Cristo é superior a Levi. Amém, irmãos? O sacerdócio de Cristo foi estabelecido por intermédio da sua obra vicária na cruz, do seu sacrifício. O seu caráter. O sacerdócio de Cristo foi por intermédio do seu sacrifício na cruz.
ou seja, o sacrifício vicário, onde ele morreu por nós, do seu caráter ilibado, do seu caráter santo, e também do juramento diante de Deus. Salmo 110, 14 escreve sobre isso. Então, primeiro ponto, o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é baseado em juramento, e não por lei. Segundo ponto, em segundo lugar, o sacerdócio de Cristo é superior, porque está fundamentado numa nova aliança, ou numa aliança superior. Hebreus 7, 22. Cristo, ele é o fiador de uma nova aliança. A aliança firmada no seu sangue. Cristo é superior. A aliança de Jesus, aliás, é superior à aliança de Moisés, à aliança de Arão. É superior. Cristo se fez fiador. E o termo aqui, irmãos, de ser fiador, fiador significa aquele que garante os termos do acordo. Ele garante que serão cumpridos todos os termos do acordo. Cristo. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você for ler, quando José está no Egito, e os seus irmãos vão até o Egito porque tem fome em toda a terra. José, ele é governador do Egito, e lá no Egito acontece algo. José prende os seus irmãos. Ele não deixa se revelar. Está ali em Gênesis essa passagem. Quando ele ouve falar que o seu irmão mais novo, Benjamim, também está vivo, então ele manda buscar Benjamim. E quando Benjamim desce para o Egito, José prende Benjamim. Quando José prende Benjamim, Judá se levanta e diz assim, ó: eu me coloco como fiador de Benjamim. Não faça nada ao menino, faça comigo. Judá se torna fiador de Benjamim, porque Benjamim não tinha nada. Até que o seu pai então pudesse voltar, Israel pudesse ir até o Egito e eles vivessem livres na terra. Mas ele colocou-se como fiador, dizendo: não prenda meu irmão, me prenda no seu lugar, me prenda no lugar dele. Eu fico aqui, mas solte meu irmão. Isso é ser fiador. Paulo, por exemplo, se coloca como fiador de Onésimo. Quando Onésimo, um escravo, está devendo, Paulo fala: coloca na minha conta. Lembra da carta de Filemão? Coloca na minha conta, eu sou fiador dele. Eu pago por ele tudo que ele deve a vocês. Esse termo fiador é cumprir todos os pré-requisitos do acordo. Agora tem um problema aqui, irmãos. O único que poderia garantir o cumprimento do acordo que Deus estabeleceu para nos salvar é Cristo. Cristo, ele é o fiador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode garantir a nossa salvação. Pois ele não vai abandonar o seu povo, meus irmãos. Cristo é o único que pode garantir a nossa salvação. Ninguém tem a capacidade de pagar a dívida do pecado que tínhamos diante de Deus. Então Cristo, o Filho perfeito, se tornou nosso fiador, para que hoje nós pudéssemos voltar para casa e sair da escravidão do pecado. Ele falou: não, eu vou pagar pelo Marco. Eu vou ser fiador do Marco. O Marco não tem condição de pagar. O Marco já pecou tanto, ele tem uma dívida tão gigante que ele não consegue pagar. Mas Deus, está aqui o meu corpo. Não paga. Deus, eu me mato para pagar o meu pecado. Não paga. Eu me queimo, eu dou todos os meus bens aos pobres. Não paga. O nosso pecado é muito grande diante de Deus, meus irmãos. Somente uma pessoa, Cristo, se tornando fiador, poderia pagar o nosso pecado. Ele se tornou fiador para que nós pudéssemos hoje sermos livres da escravidão do pecado. Ah, se nós entendêssemos isso. Esse é o Evangelho, meu irmão. O que você pode dar para Deus? O próprio Deus disse: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Nós não temos nada, meus irmãos. Toda a sua obra de justiça, olha para mim, perante Deus, é como um trapo de imundícia.
Nada serve diante do Senhor. Agora, quando passa pela pessoa de Jesus, tudo muda. Porque Ele é o intermediador entre nós e Deus. Amém, irmãos? É uma aliança superior, uma aliança de sangue. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, o sacerdócio de Cristo se demonstra superior pela sua atividade permanente. Aí em Hebreus capítulo 7, verso 23 e também 34. O ministério levítico, do sacerdócio levítico, ele é imperfeito. E por que ele é imperfeito? Porque tinha o seu ministério interrompido pela morte. Nenhum homem se tornou sacerdote para sempre no ministério levítico, porque eles morriam. O sacerdócio continuava, os homens, eles pereciam. Nenhum sacerdote de Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdotes precisava se levantar para que a outra geração velha precisava sair e uma nova geração se levantasse para que o sacerdócio continuasse. Permanecia o sacerdócio, mas não o sacerdote. Cristo é superior. O ministério de Cristo não é como o de Levi, que é imperfeito. O ministério de Cristo, ele é perfeito. Ele dura para sempre, meus irmãos. Porque assim como os levitas, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles morriam, Cristo também morreu. Só que tem um porém. No Antigo Testamento, ninguém ressuscitou e permanece para sempre. Cristo, na nova aliança, ele é perfeito, porque ele morreu e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele permanece para sempre, porque ele está vivo eternamente. Ele morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou para a nossa justificação, voltou para o céu e hoje está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Cristo é superior a tudo, inclusive ao ministério levítico. Glória a Deus por isso. Ele permanece, sua atividade é permanente, ele vive para sempre. Diga amém, por favor. Quarto ponto, em quarto lugar, o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é demonstrado pelo seu poder ilimitado. Em Hebreus capítulo 7, verso 25. O sacerdócio levítico não tem poder, ele não podia aperfeiçoar o pecador. Mas Jesus pode nos salvar totalmente. Irmão, você que já leu a Bíblia, já viu algum filme, enfim, eu quero crer que vocês estão entendendo, vocês estão lendo a Bíblia, eu quero crer que essa mensagem não é nova no aspecto de, eu sei do que o pastor está dizendo. Quero crer que nós estamos entendendo. Mas existe uma parada no Antigo Testamento. Era necessário oferecer um sacrifício uma vez por ano. Todo mundo ia no templo para imolar, matar um cordeiro. Se eles fossem muito pobres, oferecia as pombas. Todo mundo oferecia ali um sacrifício. Só que a Bíblia diz que esses sacrifícios, eles não tinham poder de remover pecado, apenas de cobrir pecado. Então grave isso. Todo sacrifício humano que os homens fizeram na antiga aliança não removeu o pecado. É como se tivesse a culpa, olha para mim, tivesse a culpa, o sangue caía sobre o sangue do animal era aspergido. O homem colocou, deixa eu fazer a parte certinha aqui. Um homem chegava com seu animal inocente, porque o animal não fez nada, um cordeirinho, levava até o sacerdote. Lá esse homem cheio de pecado, uma vez por ano, colocava a mão sobre aquela ovelhinha, aquele cordeiro, transferia o pecado dele para o cordeiro, e o cordeiro morria no seu lugar, para aquele homem não morrer, porque toda alma que peca precisa ser extirpada do meio do povo. Então o pecado era transmitido
passado para aquele animal inocente. Só que a Bíblia diz que esse sacrifício não removia o pecado do homem, apenas cobria o pecado dele. Então, em tempos Deus via o homem com intermédio do sangue daquele animal. Cristo, ele é superior, porque o sacrifício de Jesus não apenas cobre pecado. Na verdade, o sacrifício de Jesus remove pecado. Quando Deus olha para nós por intermédio de Cristo, Ele não vê mais pecado em nós. Por intermédio de Jesus. Porque por intermédio do sacrifício de Cristo, nós já somos livres do pecado. Somos livres do pecado. Há poder ilimitado, irmãos, no sacrifício de Jesus. Ele tem poder de salvar todo aquele que se aproxima de Deus com o coração sincero. Cristo é o sacrifício de substituição a nós. Nós merecíamos a morte, mas nossos pecados caíram sobre Jesus. E então Ele morreu, para que você e eu pudéssemos ter vida. Esse é o Evangelho. Essa é a verdadeira profecia. Nós podemos viver em Cristo. Amém, meus irmãos? A nossa salvação, ela foi planejada por Deus, executada por Jesus, o Filho, e selada pelo Espírito Santo. Por isso que quando somos salvos em Jesus, há uma certeza. Eita, aconteceu alguma coisa? Diácono, por favor, vá lá ver o que aconteceu. Não é possível que essa correria toda na igreja. Nós não estamos no parque de diversão, irmãos. Estamos na igreja. Respeita o culto. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Cristo nos salvou. E você que ainda não é salvo por Jesus, não tem a certeza do sacrifício. Se seu coração queima, é porque Ele quer te salvar também nesse dia. É hoje o dia de ser salvo e selado pelo Espírito Santo, irmãos. É hoje. O poder do sacrifício de Cristo, ele é ilimitado. Ele quer salvar. O seu Espírito quer habitar em nós. Em quinto lugar, o sacerdócio de Cristo, ele é superior. Porque ele é demonstrado de maneira permanente em intercessão. Em Hebreus capítulo 7, verso 25. Jesus, ele é nosso sumo sacerdote. Ele vive permanentemente e intercede por nós. Até hoje. Sua morte foi consumada na cruz. O seu ministério sacerdotal continua agora na eternidade nos céus. Ele é um advogado. Ele é um justo. Se você está em Cristo, irmãos, já não há mais condenação sobre você. A Bíblia diz que Ele intercede por você agora diante de Deus Pai. Se você crê, se você está em Jesus, você já tem um intercessor. O próprio Cristo se coloca diante de Deus e intercede por nós. Se estamos em Cristo, já não há mais condenação. Agora, se não estamos em Jesus, não deixe os falsos pregadores te enganarem. Você vai para o céu. Você não vai se você não está em Jesus. Há uma passagem eterna, direto para o inferno, para aqueles que não servem Cristo. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho de Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Cristo é a pessoa que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse: se vocês vêm a mim, então vocês verão o meu Pai. Somente por intermédio de Jesus. Você pode buscar em todos os lugares da vida. Tu vai ver, haverá sempre um vazio no seu coração. Você pode buscar em todas as religiões do mundo, inclusive no próprio cristianismo. Existe um cristianismo sendo anunciado que não tem Cristo. As pessoas estão fazendo igreja, falando da Bíblia, mas não coloca a obra vicária de Cristo. Não há nada, irmãos.
Se nós estamos em Cristo, nada que pode nos condenar mais. Se estamos em Jesus, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O passado não te condena, os seus pecados não te condenam, o diabo não te condena e nem o mundo te condena. Porque você está em Jesus. Agora, se você não está, meu irmão, tu sofre acusação todo dia, cai em pecado todo dia, vive uma vida desregrada, dissoluta, libertina todo dia. Porque falta Jesus. Pastor, eu estou com vontade de me matar, uma acusação. Falta Jesus. Pastor, eu não aguento tanta pressão que vem no meu coração, tanta acusação. Falta Jesus. Se estamos em Cristo, não há condenação nenhuma. Se estamos servindo Deus, já não há condenação. Se estamos com Cristo, não há condenação nenhuma para nós. Irmãos. Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Antes de Cristo você está carregando. Quem acha o peregrino aqui? Assiste aí, ó. Dica de filme, o pastor está dando. Coloca lá no YouTube, O Peregrino. O Peregrino é o nome de um homem chamado cristão. Ele carrega um fardo bem grande nas costas. E na sua caminhada, na sua peregrinação na terra, ele tem aquele fardo, até encontrar com a cruz de Cristo. Quando ele olha para a cruz de Jesus, todo o fardo dele é dissipado. Nós precisamos do Cristo da cruz. Porque já não há mais fardo para nós. Eu vejo crente desanimado, crente cansado, crente abandonando, crente desviando. Eu falo, Jesus, será que é crente mesmo? Pastor, eu estou cansado, um fardo. Falta Cristo. Falta Jesus, irmãos. Quando encontramos com a cruz, encontramos com Jesus, Ele remove o nosso fardo pesado e coloca o fardo dele, que o jugo é suave e o seu fardo é leve. Nós vivemos diferente, irmãos. Quanta desistência de Jesus. Será que encontramos Jesus? Será que esse Cristo superior a tudo foi o Cristo que nos apresentaram? Ou foi o Cristo da bênção? O Cristo da vitória? O Cristo que dá, o Cristo que abençoa, o Cristo que faz, o Cristo que... Será que o Cristo que remove o pecado? O Cristo que nos liberta dos nossos pecados, que nos livra deles? É esse Cristo que precisamos conhecer. O Cristo das Escrituras. Pastor, Deus abençoa? É óbvio que Deus abençoa. Deus faz coisas, é óbvio que Deus faz. Mas eu não quero, irmãos, ser abençoado por Deus e não ter Ele. Quando você lê Gênesis capítulo 17, até compartilhar com os irmãos esses dias. Deixa eu sair um pouco aqui. Mas uma das coisas que me impactou quando Deus está falando sobre Ismael e Isaque, que vai apontar sobre as duas alianças, a Bíblia diz assim que Deus abençoou Ismael. Ismael é filho de Agar. Não era filho da promessa. Isaque é filho da promessa. Deus olha para Ismael, para a mãe dele e fala assim, e para Abraão e fala, eu vou abençoar esse menino, ele será grande, virão 12 filhos dele, ele será poderoso, esse cara será grande, eu vou abençoar ele. E quando chega em Gênesis 17, o Senhor fala assim, eu abençoarei Ismael, mas com Isaque estabelecerei a minha aliança. Eu olhei aquilo, comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não quero apenas ser abençoado, eu quero ter uma aliança contigo. Existem pessoas satisfeitas apenas com a bênção de Deus. Deus abençoa até o ímpio, irmãos. O sol nasce sobre o justo e o injusto, diz as Escrituras. O sol nasce para todo mundo. Deus está abençoando um monte de gente que não serve Ele. Eu falei, Deus, eu não quero apenas a sua bênção, eu quero ter uma aliança contigo. Assim como o Senhor estabeleceu uma aliança com Isaque, e também abençoou Ismael. O Senhor lembrou de Ismael, mas o Senhor disse, com Isaque eu estabelecerei a minha aliança. Eu falei para Deus, Deus, por favor, faça dessa comunidade, faça de mim um povo de aliança. Que se é abençoado ou se não é, não importa, permanece em Jesus, permanece em Deus. Irmão, se nós entendêssemos isso. Eu creio que nós estamos entendendo. Creio que o Senhor está abrindo nossos olhos para permanecer nele. Cristo permanece diante do Pai como justo advogado, intercedendo por nós nesse momento.
Em sexto lugar, o sacerdócio de Cristo é superior, porque seu caráter é inculpável. Em Hebreus capítulo 7, verso 26, os sacerdotes levitas tinham que oferecer sacrifícios, primeiramente por eles mesmos, porque eles eram pecadores. Então eles tinham que oferecer sacrifício por eles. Todos nós pecamos, irmãos. Eu pequei, você pecou, todos nós. Jesus não. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote perfeito, santo e inculpável, separado dos pecadores. Cristo é diferente. Ele nunca precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele ofereceu sacrifício por nós. O seu caráter é inculpável. Ele é um sacerdócio perfeito, que não precisou oferecer oferta por si mesmo. Ao contrário, ele é a oferta perfeita. Ele é o ofertante perfeito. Nele não havia pecado. Ao contrário disso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo não há pecado. Ele remove o pecado de nós. Esse Jesus, meus irmãos, Ele é superior, porque seu caráter é inculpável. Todos os homens pecaram. Todos. Todos nas Escrituras têm facetas de caráter onde houveram neles pecado. Somente um que é santo, que é Cristo. Somente Jesus, irmãos. Por isso que Ele pode apontar para nós e dizer assim: vai e não peques mais. Porque Ele não tem pecado. E para finalizar, o sétimo lugar. O sacerdócio de Cristo é superior. E isso é demonstrado pela sua perfeita oferta. Hebreus capítulo 7, verso 27 e 28. Jesus não é apenas o sacerdote perfeito, mas Ele ofereceu o sacrifício perfeito. Lembra que eu acabei de explicar sobre o cordeirinho que vinha oferecer o sacrifício? Lembra? Se aquele animal tivesse algum defeito, uma pele cortada, algum machucado, se ele tivesse uma orelhinha zoada, aquele sacrifício não poderia ser aceito. O animal precisaria estar em perfeitas condições de sacrifício. Cristo, Jesus, Ele não é apenas o sacerdote perfeito, mas Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a própria oferta. Ele é o próprio sacrifício. Foi Ele que se entregou por nós naquela cruz, meus irmãos. Foi Ele que se entregou como oferta pelo nosso pecado. A sua oferta, ela é perfeita, eficaz e coerente. A oferta de Jesus, ela é poderosa. Então, sendo Cristo o sumo sacerdote, nunca haverá, irmãos, um tempo na história em que nós, quando sinceramente vamos nos aproximar de Deus, que Ele não vai nos aceitar. Em toda a história, onde quer que você esteja, não importa o que você fez, se você, com sinceridade, se aproximar daquele que ofereceu a si mesmo como oferta pelos nossos pecados, Ele vai nos receber. Não importa o que você fez. Se você, com sinceridade, chegar diante de Deus: pastor, eu pequei hoje. Se você se arrepender de seus pecados, Ele te aceita. Se você confessá-lo, Ele te aceita. Se você sair dessa letargia espiritual, Ele te aceita. A Bíblia diz assim, para a gente chegar confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrarmos graça diante do Senhor. Cristo nunca vai nos rejeitar. Ao contrário, Jesus abriu um caminho para que hoje você e eu pudéssemos ter acesso ao Pai. Cristo é eterno e é superior a todos. O caminho está aberto para você. Por mais longe que você esteja, o caminho está aberto, meu irmão. A porta está aberta. Cristo está de braços abertos para te receber. Não importa de fato.
Não importa. Ele é capaz de restaurar tudo. As mudanças externas que você quer ver, primeiro começa aqui dentro de você. Tudo, a família que você quer ter, os negócios que você quer ter, todas as bênçãos lá do exterior, glória a Deus por isso, elas podem acontecer. Mas a principal mudança é aqui dentro. É o perdão dos nossos pecados. A principal mudança é a remoção da culpa. É a remoção dos nossos fardos pesados. Que evangelho é esse? Que ao invés de tirar o fardo, está colocando o fardo sobre nós. Jesus nos chama para vivermos livres, irmãos. Não usar a liberdade que temos para dar lugar à libertinagem. Mas nós somos livres em Jesus. Amém? Para concluir, a superioridade do sacerdócio de Cristo nos revela a profundidade do amor dele e da graça de Deus que se manifesta em nós. Cristo veio para ser superior, porque nós não conseguiríamos pagar a conta. Então ele abriu um caminho por intermédio do corpo naquela cruz. Ele é o sacrifício perfeito, o sacerdócio eterno. É ele que nesse momento e todos os dias, continuamente está intercedendo por nós. Jesus não apenas cumpriu os requisitos da lei, mas superou, tornando então uma perfeita aliança. Ele é o sacrifício definitivo. Você não precisa fazer mais nada para receber perdão de pecado. Apenas confessá-lo e crer naquilo que ele já fez. Você não precisa ir daqui a Nonoai descalço. Não precisa subir a partida. Você não precisa nada disso. O que você precisa é apenas... Cadê meu microfone? Libera esse outro microfone para mim, por favor. O que você precisa é apenas crer na obra salvífica de Cristo. Esse é o evangelho, meu irmão. Cristo é superior a todos. Diante da grandeza do sacerdócio de Cristo, hoje, nós somos desafiados a viver em plena confiança e rendição perante Ele. Primeiramente, reconhecendo que a salvação e a graça só vem por intermédio dEle. Isso é obra de Deus, não é obra nossa. E você precisa se entregar a Cristo. Pastor, eu já confessei Jesus, eu venho na igreja. Cristo é superior. Superior a tudo e a todos. Não é pelos seus méritos e nem pelos seus esforços. É pela obra de Cristo. Por tudo aquilo que Cristo já fez. Apenas creia, irmão. Creia no Cristo, nesse Cristo da Bíblia. Não o Cristo imaginário. O Cristo das Escrituras. Creia. Veja a cruz. E de fato se renda à sua graça. Tu vai ver sua vida sendo transformada. Esse é o evangelho. Cristo é superior a tudo e a todos. Você pode se colocar de pé? Nós vamos glorificar a Deus pela pessoa de Cristo. Ele é digno de toda a nossa adoração. Cristo, Ele é digno de toda a nossa obediência. Cristo, Ele é digno de toda a nossa devoção. Ah, irmãos, é tão bom falar de Jesus. A gente fala de tantas coisas, mas é tão bom falar apenas de Jesus. Que a gente como igreja, nós como igreja, irmãos, possamos trazer a mensagem central do Evangelho, que é Cristo em vós. É Cristo. Amém, meus irmãos? Quantos foram edificados nessa noite? Eu falei que hoje, na minha oração, é que a gente saia daqui conhecendo mais de Jesus. E hoje você teve a oportunidade de conhecer mais de Cristo em sua palavra. Vai para as Escrituras. Nós vamos ser profundos. Lembre-se, eu sempre falei nessa igreja, nós podemos ser fervorosos no Espírito, mas também profundos na palavra. Nós podemos conhecer o Cristo das Escrituras. E é isso que nós precisamos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos adorar Jesus um pouco.